linda, gata demais. Tô a fim de sair com você hoje, viu? Se você quiser, depois do culto, a gente... Então, e aí quando a pastora me fez o convite, e aí ela falou o tema: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é poder todas as coisas? Às vezes a gente fica se perguntando: será que nós podemos todas as coisas mesmo? Será que nós podemos mesmo tudo? O que é esse tudo, né? E na verdade o que Paulo está dizendo? Tanto eu posso estar com abundância como escassez. Em todos esses momentos eu estou bem. Eu posso estar bem porque Deus é comigo. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada... Vamos pregar comigo. Quem está comigo aí, diga amém. Se você não pregar comigo, eu vou descer e vou levar o microfone aí e pedir para você pregar. Então o que a Bíblia diz? O Senhor é o meu pastor e nada... Sabe o que quer dizer esse texto? O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Sabe por quê? Porque se Ele não me faltar, ainda que me falte o arroz e o feijão, eu não terei falta de nada. Quem está entendendo? Se o Senhor não me faltar, ainda que falte a roupa do corpo, eu não terei falta de nada. Quando a diaconisa, né, que estava pregando aqui, quando a irmã estava obreira, estava pregando aqui, foi usada por Deus, viu, querido? Foi usada por Deus. É o ministério da palavra, viu? O ministério da palavra. Deus vai te pegar, minha filha. Olha, pode se preparar, pode começar a desenvolver os estudos, porque Deus vai pegar. E aí ela estava falando, né? Porque Jesus é simples, é nós que complicamos tudo. Aí nós queremos preparar umas mensagens toda bonita, cheia de efeito. Jesus olhava para os campos e dizia assim: está vendo como o Pai cuida das aves do céu? Olha como eles são lindos, nem trabalham, nem plantam, nem regam, nem colhem. E o Pai cuida deles também. Olha para esses lírios, que coisa linda. O Pai cuida também deles, né? Nem Salomão em toda a sua glória se veste como os lírios do campo. Meu Deus. Se Deus trata assim a planta, a árvore, o passarinho, imagina você que é filho dele. Olha para o seu irmão, para essa pessoa que está do seu lado, e diga assim: não tenha medo, você é filho de Deus. Ele te amou primeiro, Ele se revelou a você primeiro. E a irmã estava dizendo aqui: se você estiver apaixonado, apaixonada pelas coisas lá de cima, então você não terá problema nenhum de obedecer, porque é um prazer obedecer quando você está apaixonado. Nada te prende, nada pode te paralisar quando você está apaixonado. Quem está apaixonado aí? Levanta a mão. Quando você está apaixonado, nada pode ser uma prisão na sua vida. Enquanto o pastor estava orando aqui, eu já entro na palavra, mas enquanto o pastor estava orando aqui, eu vi um anjo grandão. Eu vi o corpo dele, é como se a cabeça dele estivesse ultrapassando o forro desse salão. E ele entrava na igreja com uma espada. E eu via claramente, nitidamente, escute o que eu vou lhe dizer. Ele batia com a espada em correntes, pastor e pastora, correntes. E ele partia de um lado e de outro, e eu via o cadeado grandão, assim ó, um cadeado quadrado, grandão, caindo com um pedaço de corrente de um lado e um pedaço de corrente de outro. Mas quando ele batia na corrente com a espada, pegava fogo.
cortava, não era com a espada que cortava a corrente, era com fogo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ainda que isso que está te prendendo dure há tanto tempo, Ele é poderoso para quebrar toda a corrente na tua vida. Tudo aquilo que estava te prendendo, paralisando a tua vida, hoje chegou um decreto de liberdade para a sua vida no nome de Jesus. É o tempo de resposta de Deus para a sua vida. Você pode dar um aplauso a Jesus bem forte. Sacudir você hoje aqui. Amém? Quero sacudir, quero que você levante em alguns momentos, fique de pé, corra de um lado, corra para outro, mas chacoalhe mesmo. Quando essa pessoa estiver quietinha do seu lado, obrigado. Bom, aí se quiser dar um beijo aí, dá um beijo aí. Não sei nem o que é que eu estou pedindo, mas é um tipo um beijo, entendeu? Eu nem sei o que é isso, mas é para a voz ficar um pouco mais grossa, tirar um pouco o eco, né? Não sei o que é isso, mas é bom. Então, quando essa pessoa estiver muito quietinha do seu lado, você dá uma chacoalhada nela. Diga assim, ó, papai está na casa, se papai está na casa, tudo vai ficar. Ó, ficou bom, hein? Ficou bom. Tá vendo? Eu sei o que eu estou pedindo, rapaz. Achando que você. Isso aqui é um profissional. Se papai está na casa, tudo vai ficar bem. O inimigo é cheio de jogar conversa fiada no ouvido. Ó, escute. Escute que eu quero ser poder de Deus na sua vida hoje. O inimigo é cheio de jogar conversa fiada no seu ouvido. Sabe o que o papai está dizendo para você? Seja seletivo. Não ouça qualquer coisa. A voz de papai é conhecida porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e por ele elas são conhecidas. Ele conhece cada uma. Ele te conhece, então não tenha medo, porque ainda que tenha demorado tanto, demorou porque você estava aprendendo alguma coisa, mas hoje chegou o decreto de liberdade para você. Eu quero repetir isso 10 vezes nesse culto. Hoje chegou o decreto de liberdade para a sua vida. Pega a chave aí, pega o acesso aí, porque tudo já está liberado nas regiões celestes. Você só precisa ser levado às regiões celestes. Você só precisa sair da terra. Você só precisa parar de ouvir a terra e começar a ouvir o céu. Porque o céu já está liberando para você hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto você pode passar por situações boas, agradáveis, como situações difíceis. Ainda falando sobre a irmã que estava pregando aqui. Eita glória, futura diaconisa, meu pai. Eita. Quando você sabe que a Bíblia diz que se você servir bem como diácono, será elevado a outros patamares. Eita glória. Eu sou profeta, viu? Eu sou profeta. Você sabe, você está ligado no que eu estou falando aqui. Um dia eu cheguei na igreja chapado de droga, cheio de crack, com 17 para 18 anos, tinha nem perspectiva de vida mais. Passava as madrugadas andando de biqueira em biqueira, lá na próxima ali, o antigo Extra, lá na cidade do, perto da cidade do outro ali. E um dia a minha mãe me chamou para ir na igreja. Eu até zombei da igreja e falei, pode ir drogado? Ela disse, pode. Pode ir bêbado? Pode, porque eu também estava bêbado. E a partir desse dia, eu disse para mim mesmo, eu quero pregar igual esse homem que está pregando aí na frente. Porque aquele homem falou coisas que seres humanos não conseguem falar. Porque tinha coisas que só eu sabia.
Eu guardava traumas da infância que ninguém sabia, só eu sabia. E isso estava me consumindo. Eu não tinha coragem de falar com pessoas igual estou falando com você aqui. Trabalhava em um restaurante com 14 anos de idade. Me especializei em lavar panelas, porque eu não queria falar com as pessoas. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Quando foi necessário um dia eu atender alguém porque não tinha ninguém no balcão, de onde eu estava, escondido, lavando panela, até chegar no balcão, minhas pernas tremiam igual maravilha. E quando eu cheguei de frente para aquele rapaz que estava pedindo uma informação, eu não conseguia falar. Eu só me tremia e voltei para trás. Eu não conseguia falar com as pessoas. E aos 16 anos eu conheci a droga. E eu desandei, irmãos. Porque eu não tinha uma estrutura familiar e nem uma base espiritual para me sustentar. E eu desandei com 16 anos de idade. Acabou com a minha vida. Eu comecei com a droga mais fraca, entre aspas, e depois acabei no crack, no último estágio do crack já. Eu estava perdido, irmãos, e o Senhor me encontrou. E eu fiquei uma semana trancado dentro de um banheiro, que eu morava sozinho. Eu poderia sair e usar droga a hora que eu quisesse. Eu sabia disso, e por saber disso eu disse: eu não posso sair do banheiro. E eu jejuei sem saber o que era jejum, irmãos. Jejuei a semana toda. No final de semana eu tomei um banho, porque eu não tinha tomado banho a semana toda. Tomei um banho, comi, troquei de roupa e fui para a igreja no final de semana sozinho, limpo, sem nada de álcool, sem nada de droga no corpo. E ao chegar na igreja, a palavra foi toda para mim de novo. E Deus falava para mim: eu te amo. Eu te amo. Você nunca esteve sozinho. Você está aqui hoje porque eu trouxe você. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, mas é apenas um momento que você está passando. O Senhor nosso Deus, Ele te ama. Ele se manifestou primeiro, Ele te amou primeiro. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que pega um drogado, que ninguém dá nada por ele, e coloca ele assentado entre os príncipes, porque ele é Deus e ele pode. E a partir daquele dia eu disse: nunca mais eu volto para a lama de onde eu vim. E o Senhor começou a mudar a minha história a partir daquele momento. E eu contei tudo isso. Como é o nome da irmã? Larissa. 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 Eu falei certo aí, tá vendo? Até na revelação aqui, ó. No nome. E eu falei tudo isso, um pouquinho do meu testemunho, que é longo, não vou continuar ele, porque eu tenho algo de Deus aqui para você. Mas eu falei tudo isso para dizer para você que em 2 anos apenas de convertido, o Senhor me levantou como pastor. 2 anos. Com 6 meses eu fui batizado nas águas. E próximo ao batismo nas águas, fui batizado no Espírito Santo também. Tive dúvidas, que eu achava que eu estava imitando o pastor. Eu dizia assim, comigo mesmo: eu acho que eu estou imitando o pastor. E aí eu parei de falar em línguas. Fiquei jejuando. Falei: Senhor, me revela, Pai, se eu estou imitando, porque eu não quero imitar. Eu já saí do mundo, agora eu quero fazer as coisas direitinho. E eu fui para uma vigília, junto com a igreja. E o pastor que estava pregando, chegou um momento que uma voz muito nítida disse: você que está com dúvida acerca de eu falar em línguas, vem aqui na frente, que eu quero impor as mãos em você. Eu levantei rapidamente e já fui para frente. Parei aqui e fiquei olhando para o pastor. O pastor olhou para mim. O que é que foi, irmão? Eu falei: oi?
Bom, já que o irmão está aqui, se alguém tiver com dúvida no falar em línguas estranhas, vem aqui na frente. Eu falei, então não foi o pastor que me chamou. O próprio Deus me chamou na frente, porque Ele queria confirmar para mim que a língua que eu estava falando não vinha de homens, porque não podia vir de homem, era dele. Porque eu falar em línguas estranhas edifica o seu próprio espírito, enquanto a intérprete edifica toda a congregação. E a partir daquele momento eu fui renovado espiritualmente e voltei a falar em línguas estranhas de novo. Comecei a cantar no coral, meu Deus. Aí foi forte, hein? Aí foi revelação, viu? E aí eu me escondi atrás de todo mundo, né, para cantar, porque ainda estava no tratamento, irmão. A minha patroa, a patroa aqui do restaurante, dona do restaurante lá, foi no meu noivado. E quando ela chegou lá, eu estava orando. Tinha 300 pessoas na igreja. E ela era macumbeira, mas se prostrou no chão chorando, porque ela sabia quem eu era. Ela sabia das minhas limitações. E ela soube naquele dia que para fazer a obra que foi feita na minha vida, só podia vir do céu, só podia vir de Deus. Com 1 ano de convertido, eu fui ungido ao diaconato da igreja. Com 2 anos, eu fui ungido pastor. E como eu estou ficando velho, então, quantos anos eu tenho mesmo? 43 anos. Então já tem 23 anos. Estou ficando velho. 23 anos da caminhada. Por que eu estou falando tudo isso? Para você se preparar. Não é para começar daqui a uma semana, começa hoje. Separa um cantinho na sua casa e diga assim: esse aqui é meu e papai. A partir de hoje começa a preparação para o grande ministério que Deus vai derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Se prepara, Laísa. Quero vir aqui um dia. A Laísa pregando aqui, quebrando tudo em nome de Jesus. Amém ou amém? Quem acredita que Laísa vai ser levantada, diga amém. Muito bom. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e versículo 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Posso dar uma chave a você? Pega essa chave aqui, ó, que eu recebi também. 1 minuto de obediência. Diga comigo: 1 minuto de obediência vale mais, muito mais, que 10 anos de jejum e oração sem obediência. Alguns pegou aí, viu? Samuel disse para Saul: por que você pegou as ovelhas que Deus falou que era para destruir tudo dos inimigos? Ele disse: não, é porque eu trouxe as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Deus não pediu sacrifício. É melhor obedecer do que... Tem gente sacrificando porque não obedece. Tem gente sacrificando a família por falta de obediência. Tem gente sacrificando a vida financeira por falta de obediência. Tem gente sacrificando os negócios, a vida profissional por falta de obediência. Aquele que não obedece é obrigado a sacrificar. Mas se você obedece, ele não precisa sacrificar. Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, versículo 12: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito,
Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. 14. Apresso-me em direção ao alto, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus nos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Diga glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a tua palavra hoje, Senhor, jogue luz, meu Deus, naquilo que é treva em nós, Pai, e que possamos, através da sua palavra, Senhor, sermos conduzidos a viver João 10:10, Senhor. Que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida só é possível a nós, Senhor, se estivermos em Ti, em obediência ao Senhor. Se o nosso coração, Senhor, estiver em Ti, Jesus, então essa vida será possível para a glória de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, eu, dirigido pelo Espírito Santo, eu coloquei um tema nessa mensagem: as atitudes de alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, ele traz declarações fortíssimas, e ele chega a dizer: sejam meus imitadores, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, e a partir daquele dia a sua vida nunca mais foi a mesma. Tudo aquilo que ele conquistou antes, tudo aquilo que ele tinha, toda a autoridade que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, toda a fama que ele tinha, o poder que ele tinha, ele disse: eu troco tudo isso só para ganhar a Jesus. Eu troco tudo isso que tem preço, tudo isso que vale alguma coisa, eu troco pelo valor inestimável que está em Jesus. Ou seja, nada nessa vida me prenderá, nada nessa vida é mais importante do que a presença de Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso é: se apaixone por Ele de uma maneira tão tremenda, a ponto de nada mais te prender, de nada mais poder ser um empecilho entre você e Jesus.
E eu separei alguns pontos aqui para trabalhar essa mensagem. O primeiro ponto está no versículo 13, que diz: esqueço do passado, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Irmãos, quantas pessoas estão dentro da própria igreja, pastor? Na minha igreja, nessa igreja, em outras igrejas, e que está presa no passado. A vida dessa pessoa lá atrás foi dolorosa, angustiante, traumática, e a pessoa ainda está arrastando coisas de lá de dentro. O Senhor tem um futuro glorioso. Jeremias 29:11, o Senhor diz: somente eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, planos de fazê-los prosperar e não de causar prejuízo. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu te darei toda a atenção. Os planos do Senhor para a nossa vida são planos extraordinários. É para que se cumprir o que eu acabei de citar aqui, João 10:10. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quando você para e olha para os lados, será que nós estamos vendo essa vida abundante acontecer? Será que nós olhamos para a família, nós olhamos para os nossos recursos, para as finanças, olhamos para os nossos negócios? Será que nós temos visto essa vida abundante que Jesus falou? Eu deixo as coisas que para trás ficam, porque essas coisas não vão contribuir com o novo de Deus para a minha vida. O Senhor traz novidade de vida. As coisas do passado não vão atrelar bons resultados da tua vida. O passado tem que ficar para trás. 2 Coríntios 5:17. Pelo que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criação. O Senhor nos fez de novo, uma oportunidade de vida nova. Eu não posso deixar o passado mais impedir que a felicidade do presente e do futuro seja real na minha vida. Nunca mais. A minha família que sofreu lá atrás não pode sofrer mais. Os meus negócios que sofriam lá atrás não podem mais passar por esse sofrimento, porque agora eu tenho uma nova vida, novos planos, e agora eu não vivo mais eu. Assim como o apóstolo Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo, e agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo em obediência ao Filho de Deus. Por causa dessa obediência, as minhas atitudes agora são diferentes. Por causa dessa obediência, que é por amor, que deve ser almejada, que deve ser prazerosa, por causa dessa obediência, eu posso viver os planos de Jesus, de ter vida e vida em abundância. Olha para o seu irmão, diga assim: eu quero profetizar na sua vida vida abundante. Se você crer, a partir de hoje, essa vida abundante vai começar a fazer parte da sua vida, da sua história. Eu sou muito novo ainda, eu sou muito nova ainda. Eu sou muito velho, eu sou muito velha já. Deus é Deus do tempo. Ele é dono do tempo. Ele não se enquadra no tempo. Ele está além do tempo. Deus não depende de tempo para exaltar você, levantar você. Deus não depende de coisas para levantar você. Ele só quer um coração contrito e quebrantado, apaixonado. Se houver hoje aqui, o Senhor vai levantar pessoas aqui que vai mudar a história de famílias, a história desse bairro, a história dessa geração, por causa de um coração contrito e quebrantado que o Senhor não despreza. Olha para o seu irmão, diga para ele: deixa o passado para trás. O passado não pode mais fazer parte do seu presente. Amém. O meu passado
de drogas, de traumas, não pode mais fazer, não cabe aqui. O seu passado não cabe mais aqui. É por isso que tem crente que quer desviar e nem para desviar presta, porque não cabe mais. Nem para ser do mundo não presta mais. Que aí fica todo descolocado, sem jeito. E aí ele olha, a única solução é voltar para a casa do Pai. Porque não cabe mais o passado, não cabe mais nesse presente. Não tem como colocar vinho novo, meu Deus, olha aí a revelação. Em odres velhos. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos, porque ao passo que ele vai fermentando, o odre velho não suporta a pressão. Olha para o seu irmão e diga: deixa o velho para trás. Eita, porque o Senhor já te fez um vaso novo. Aleluia! Porque o vaso velho não suporta o vinho novo. O tecido velho não suporta o tecido novo. É por isso que ele te fez uma nova criação. Algumas versões dizem exatamente isso. Ele te fez uma nova criação. Se eu não me engano, a King James fala que você foi feito uma nova criação. Ou seja, foi criado de novo. Você está ligeiro? Olha lá, cadê? Esse aqui, ó. Nova. Sabe o que ele fez? Ele pegou o vaso que estava rachado. Ele disse: aqui não serve mais. Não vou remendar, porque o nosso Deus não é um Deus de remendo. Pode dizer isso, seu irmão? O meu Deus e o teu Deus não é Deus de remendo. Ele é Deus de coisas novas. Ah, meu Deus, eu estou à vontade aqui para pregar, viu? Eu estou à vontade aqui para pregar. E eu estou cheio para dizer para você: o meu Deus não é Deus de coisa velha. Ele é o Deus de coisas novas. Quer ser profeta na vida de alguém? Vira para alguém, aponta o dedo na cara dele e diz: eu profetizo coisas novas na tua vida. Talvez você nem imaginou, mas vai começar a acontecer coisas novas. Meu Deus do céu, é forte. Eu creio. Mas não tem como aparecer coisas novas se está cheio de coisa velha. Ah, meu Deus. Não vou fazer isso porque aqui tem carpete. Glória a Deus. Mas se essa água estivesse toda suja e eu quisesse tomar uma aguinha boa, limpinha, era possível colocar aqui dentro? Não, ia contaminar. Então, sabe, se colocasse um pouquinho de água aqui e essa água estivesse suja e eu desejasse uma aguinha limpinha, aí colocasse só um pouquinho aqui, porque esse pouquinho é vir no culto e voltar para casa, sabe? É um pouquinho de água que é colocado dentro. Vai mudar a água suja que está aqui? Não. Agora, se você vem no culto, aí bota um pouquinho de água, aí tu vai para casa, entra no secreto, aí entra em oração pesada, de madrugada com o papai. Aí a Bíblia diz que quando tu entra no secreto, tu fala com o Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto, Ele te dá presente publicamente, porque é um Deus que recompensa. Aí você entra no quarto e você ora de madrugada. Começa com o mínimo. Qual é o mínimo de oração? Jesus disse, Jesus falou qual era o mínimo. Quando ele ora no jardim do Getsemane, ele diz que a alma dele está aflita até a morte. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo, e ele dá um embate de oração. Ele diz: não pode orar comigo nenhuma hora. Não pode orar comigo nenhuma hora. Nenhuma hora, quer dizer, o mínimo de uma hora. Você não pode orar comigo. E aí você vai começar uma hora, e daqui
daqui a pouco já está virando a madrugada em oração. E o fogo da minha casa não cessará, não se apagará, mas arderá continuamente. E aí você vai se enchendo mais e mais. Aí você começa a ler a palavra, mergulhar na palavra, se envolver com a palavra, se apaixonar pela palavra. Oh, glória! E aí você quer agora jejuar, e você começa a jejuar. Tira apenas o refrigerante que não presta mesmo, só faz mal. Tira a salsicha também, que a salsicha não presta, faz mal. Aquele hot dogzinho gostoso, deixa pra lá, larga de mão. Começa a tirar uma coisa, tirar outra. Daqui a pouco você está jejuando um dia todo, só bebendo água. Esses dias eu estava com o coração ferido, magoado, triste. Aí eu disse, eu vou para o mato. Aí fui para o mato e levei algumas maçãs, uma maçã para cada refeição. Fiquei 3 dias dentro do mato. Em cada refeição eu comia uma maçã. E passei 3 dias. E o Senhor me trouxe revelações extraordinárias, além de me curar, além de curar o meu coração, Ele me trouxe revelações extraordinárias. Passado um tempo eu queria mais, porque coisa boa a gente quer de novo, sim ou não? E aí eu voltei, agora não foi maçã, foi pão. As irmãs da igreja fizeram um pão grandão, aí eu separei alguns pedaços para cada refeição, um pedaço de pão. Pão e água. E eu fiz mais 3 dias de pão e água. Eu profetizo que você vai jejuar, você vai orar, você vai amar o perdido a qualquer custo. Você vai estar tão envolvido com as coisas do Pai, que as coisas da terra não vão acrescentar mais nada na tua vida. As críticas e os elogios não vão mudar nada na sua vida. Quem pegou? As críticas e os elogios não vão mudar nada na sua vida, porque quem te define não são as críticas ou os elogios. Quem te define é o Eterno. Aí você não se preocupa mais com nada. Você está tão envolvido que é muita água derramando. Aí é uma enxurrada de água derramando. Aí aquela água que estava suja começa a vir para fora, porque ela não suporta. E vem para fora, e vem para fora, e vem para fora. E ela sobeja, a água boa vai sobejando até que ela esteja cristalina. E você vai poder tomar água cristalina. Mas para que a água suja vá embora, a água limpa tem que sobejar. Amém? Você vai sobejar com água limpa até que nada mais nessa terra importa, a não ser a presença de Yeshua HaMashiach, Cristo de Deus. O passado ficou para trás, porque o nosso Deus não é Deus de coisas velhas, mas é Deus de coisas novas. E Ele está fazendo coisas novas na nossa vida. Quem crê, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Eu me empolgo, eu fico muito empolgado. E eu acabo. O primeiro passo, viu? Nós temos aqui 50 passos para. Cada passo vai ter essa quantidade de tempo que eu demorei aqui. Tá tranquilo? Tá? Vocês são malucos? Vocês estão igual eu, maluco? Próximo passo. Olha o que o apóstolo Paulo faz no próximo passo. Está ainda no versículo 13. Ele deixa as coisas do passado para trás e ele avança para o futuro. Irmãos, tem gente paralisada nas coisas. Ó, não cresce financeiramente. É um espírito de miséria na vida dessa pessoa, porque está entrelaçado com a vida passada. A vida passada não te pertence mais. É por isso que o futuro glorioso não chegou ainda, porque está entrelaçado com a vida passada. Enquanto não deixar o passado para trás, o futuro não vai chegar. O apóstolo Paulo primeiro ele deixa as coisas do passado para trás, e então ele avança para o futuro. O futuro está esperando uma obreira poderosa. Cadê ela? Isa,
E ele avança para as coisas que estão adiante dele. Porque muitas vezes nós não vemos as coisas que estão diante de nós, porque estamos com os olhos fechados. Os olhos estão fechados. Os ouvidos estão fechados. Isaías disse isso quando ele viu um grande trono, sublime trono. A glória de Yahvé estava ali. Serafins estavam por ali voando, outros cobriam os olhos, os pés, outros voavam. E a hora que ele vê a glória de Deus, ele diz: eu vou morrer, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram a glória de Deus. Óbvio que eu vou morrer, mas há um reconhecimento ali. Veja que quando ele reconhece, se arrepende, o serafim vai até o altar, pega a brasa do altar e vem e toca nos lábios dele e diz: houve purificação na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: a purificação vem do altar. O Senhor está te preparando através do altar para te usar também no altar. Eu tô olhando aqui para esse lado aqui, eu estou muito feliz, sabia? Porque eu estou vendo uma geração que está se levantando. Eu estou vendo isso lá na igreja também. Uma geração poderosa que está se levantando. E nós somos auxiliadores deles. Uma geração de adolescentes valentes, irmãos. Teve um adolescente lá de 11 anos que ele falou para a mãe dele: eu quero me batizar. Primeiro falou para o líder, depois falou para a mãe dele: eu quero me batizar. Ela falou: mas você nem aceitou Jesus ainda? Ele falou: quem falou que eu não aceitei? Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma. 11 anos de idade. Foi batizado domingo agora lá no culto. Eu vejo adolescentes se levantando sem medo. Jovens sem medo. Foi? Aqui? Aí, ó. Então é uma geração nova que não tem medo, não fica presa a coisinhas mais, avança para o futuro e com pressa. Ele vai com pressa, não é devagar não. Nós não temos mais tempo para ficar perdendo tempo com o que não merece o nosso tempo. Eu estou cheio de umas coisas, né? Hoje, né? Cheio de negócio aqui, né? O Espírito está me dando, quando sou inteligente. Então chega de ficar perdendo tempo com briga besta. Aí é o casal que enquanto um está falando, o outro está se preparando para dar uma resposta à altura, ao invés de calar e dizer assim: é verdade, magoei você, né, meu bem? Desculpa, tá? Me perdoe, pronto, vamos começar de novo? Vamos, acabou. Aí fica nervoso, aí não consegue o oxigênio subir para o cérebro, e aí não consegue pensar direito. Aí quem não pensa direito fala que não presta. Aí fala que não presta e machuca quem está à sua frente. E aí depois tem que ter um processo de cura. Mas como que vai curar se você também está doente? Então olha para o seu irmão e diga assim: para de perder tempo com aquilo que não merece o seu tempo. Chegou a hora de avançar com pressa para o que Deus está preparando para a igreja dele aqui na terra. O que eu estou pregando aqui não é para dizer para você assim: olha, Deus vai lhe dar um carro, olha, se prepare porque Deus vai lhe dar uma casa. Não, eu estou pregando aqui para dizer para você: se prepare, porque o que Deus quer fazer na terra, Ele quer usar a sua vida. Aleluia! Casa e carro, isso é o mínimo que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai fazer muito mais. Mas eu estou pregando para guerreiros e guerreiras que vão se levantar e dizer assim: eis-me aqui, usa a minha vida. Quando Isaías ele reconhece o pecado e ele é purificado, a Bíblia diz: depois disso ouvi a voz de Deus. Por que depois disso ele ouviu a voz de Deus? Por que ele não ouviu antes? Deus precisou dar uma visão para ele, para que
que houvesse reconhecimento. E quando ele disse agora, depois disso eu ouvi a voz de Deus que dizia o quê? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí imediatamente ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que muitas vezes bate a depressão, o desânimo na igreja? É por falta de paixão. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quando o casamento não vai bem, quando dá aquela frieza, sabe? Por que será que dá aquela frieza? A paixão está se acabando, o fogo está se acabando. O que precisa fazer? Quando o fogo está se acabando, o que precisa fazer? Bota lenha, assopra a cinza, tira a impureza, tira a sujeira e bota lenha. E aí, quanto mais lenha você bota, mais o fogo se acende. Então, você precisa investir no seu casamento, investir tempo. E os homens precisam investir dinheiro também nas mulheres. Tem pouco homem aqui, mas o que tem aqui, se liga, viu? Tem que investir. Investe aí uma parte do seu salário, 10% é do Senhor, tira a primícia do sacerdote, tira a oferta alçada e tira a oferta alçada para a esposa que tem que gastar um negocinho. Aí, ó, recebe aí. O valor já mandou glória já. Tem que ter um investimento de tempo, de dinheiro. Tem que botar lenha na fogueira, para que essa fogueira acenda aí forte e não venha se apagar mais. Amém ou não amém? Então o apóstolo Paulo, ele avança para as coisas que estão adiante dele. Para que você enxergue as coisas à sua frente, precisa tirar algumas vendas. O que é que tem paralisado você? O que é que tem impedido você de avançar? Quais são os obstáculos? Veja que o que eu estou falando aqui tem acontecido na igreja de Jesus. O que eu estou falando aqui é de bloqueios na vida da pessoa, bloqueios emocionais. É o que mais acontece. A pessoa fica paralisada, porque os bloqueios emocionais começam a paralisar ela. A alma e o espírito é assim, ó, pertinho do outro. E a alma é a sede das emoções. Nós não deveríamos, mas nós somos mais emocionais do que espirituais. Não deveríamos, porque nós somos seres espirituais. Mas na real, o ideal é ser espiritual até o tutano. Isso é o ideal. Mas na prática é o quê? Emocional. Bateu no tornozelo, já quer chutar de volta. Foi provocado, quer responder à altura. E o que é que Jesus ensina? O ideal. Se alguém pedir a sua túnica, a sua capa, dê a túnica também. Se alguém mandar você andar 1000 metros, 1 milha, anda 2 milhas. Se alguém bater na face, dá a outra. Quem está entendendo? Jesus ensina o ideal e nós vivemos o natural. Olha para o seu irmão e diga assim: eu sou profeta de Deus. Diga. Eu quero profetizar na sua vida que você só vai avançar se sair do natural e ir para o ideal de Jesus. Deu a mão de Jesus para mim. O apóstolo Paulo, no versículo 20, ele reconhece a sua identidade. Ele reconhece, sabe qual é o maior problema da sociedade? O maior problema da sociedade é que as pessoas não têm identidade mais. Perderam a identidade. Hoje, os filhos deveriam olhar para os pais e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai. Mas às vezes o pai é um... Vou falar. Às vezes o pai é um banana. O pai não consegue
verdade. Às vezes o pai é uma banana. O filho olha assim e fala: eu não quero ser igual ao meu pai. Quem é jovem aí, diga amém. Olha para esse jovem bonito que está do seu lado aí. Menino, fala assim para ele: não seja um marido banana. Por favor. Perdeu-se a identidade. Qual é a identidade da família? O marido, o pai, ele é o sacerdote do lar. É ele que traz a provisão. É ele que cuida. É ele que protege. É ele que ora. É ele que abençoa a sua família. O filho deveria olhar para o seu pai e dizer: o meu pai é o meu herói. Mas quem é o herói dos filhos aí no mundo? É o traficante, irmão. É o traficante. Quando ele crescer, ele quer ser igual ao traficante, que tem uma pistola na cintura, porque ele manda no pedaço. A ausência de paternidade tem destruído a nossa geração. E aí o Senhor diz que nos últimos tempos enviaria o espírito de Elias para converter os pais aos filhos e os filhos aos seus pais, antes que venha a maldição sobre a terra, destruição sobre a face da terra. O homem tomar de volta a paternidade e entregar aos seus filhos, tomar de volta o sacerdócio do lar. Novamente, tem filhos que não sabem o que é ver o seu pai numa reunião de escola. Tem filhos que vê os seus amigos, alguns amigos, batendo papo de amigo com o pai dele. E a criança ou adolescente olha assim e pensa: o meu pai nunca fez isso comigo. E começa gerando traumas. Sabe quais? Alguns dos traumas que começa a gerar, a pessoa se sente excluída pelo seu pai, abandonada pelo seu pai. Parece que não tem importância nenhuma do seu pai. A falta de identidade familiar, a família desestruturada, gera filhos perdidos. Que o Senhor está nos mostrando hoje aqui, para que nós possamos restabelecer a ordem novamente, restaurar a identidade. É você olhar para o espelho e dizer assim: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. É você dizer: talvez o meu pai não foi um bom pai, talvez a minha mãe não foi uma boa mãe lá atrás, talvez me feriu, me machucou, talvez me abandonou, talvez não deu a importância devida, mas essa pessoa não sabia, não tinha conhecimento. Mas hoje eu conheço, eu sei que ainda que o meu pai ou a minha mãe terrena não foram bons para mim, eu tenho um Pai celestial que me ama e que cuida de mim e que me dá a identidade que eu preciso ter. Eu fui criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Então eu tenho uma identidade. Eu sou filho de Deus. E eu amo meu pai e a minha mãe. Eu perdoo o meu pai e a minha mãe, porque eu não posso carregar mais o passado nas minhas costas, porque o meu passado já foi crucificado com Cristo, e agora eu não vivo mais lá atrás, eu estou na frente. Então, no ponto 3, no versículo 20, ele mostra a identidade dele. Você precisa ter identidade. Quando as circunstâncias se levantarem contra você, você ter certeza de quem você é em Cristo. Mas você é um derrotado? Não, eu sou um vencedor, porque a Bíblia diz que eu sou vencedor. Mas você tem coisas aí dentro de você. Eu não tenho. Tudo aquilo que estava dentro de mim já foi lançado na cruz do Calvário. Eu sou limpo, purificado pelo Eterno. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário é suficiente para me purificar. Tem pessoas que perdoam todo mundo, irmãos, mas não se perdoa pecados que foram cometidos lá atrás. E tem alguns pecados que parecem que é maior do que os outros. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, deve ser confessado e deixado, e alcança a misericórdia.
perdoa. Por favor, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, com muito carinho e respeito, e diga para ela assim: se perdoe, porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar qualquer pecado. Amém? Olha aqui para mim, não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz de Calvário. E o amor dele é suficiente. Nada pode te separar do amor dele. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem anjos, nem demônios. Nada pode te separar do amor dele. Você tem identidade, você é filho de Deus, você é filho de Deus. O diabo não pode lançar engano em você. Quantas vezes que o diabo tem lançado engano na vida das pessoas? Tentou jogar em Jesus também. Depois que Jesus sai do tanque batismal do Jordão, ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz brada nos céus de Israel dizendo: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Saindo dali, ele vai para o deserto para jejuar. E depois de 40 dias de jejum, ele tem fome. E a primeira coisa que Satanás diz para ele é: se você é filho de Deus, tentando lançar dúvida no próprio Jesus, como não lançaria em mim, em você? Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo filha de Deus? Com tudo isso que você está vivendo, com o sofrimento que você está passando em sua casa, com o sofrimento que você está passando em sua vida, será que você é filha mesmo? Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem. As circunstâncias não podem definir a minha identidade, porque a minha identidade não é definida pelo externo, mas é por dentro, porque o Espírito está dentro. Jesus ensina dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A identidade está formada em 3 pilares: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça, porque ela é manifestada na cruz do Calvário. A justiça de Deus se manifesta na cruz do Calvário em um sacrifício de expiação. Único sacrifício de expiação. Por causa desse sacrifício, você pode ser perdoado dos seus pecados, você pode ser santificado e purificado, por causa do sangue que foi derramado lá. A justiça de Deus se revela na cruz do Calvário, onde ninguém podia se salvar, e ele disse: eu vou e eu dou a minha vida por causa da salvação. A paz não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é falsa e é mentirosa. A paz que Jesus dá é a paz que ultrapassa, que excede todo o conhecimento humano. E a alegria, bispo, a alegria não depende de coisas, não depende de circunstâncias, não depende de pessoas. Eu vou casar para eu ser feliz. Não vai. Eu vou arrumar um emprego para ser feliz. Daqui a pouco o seu chefe é um peso, é uma pedra no seu sapato. Eu vou comprar um carro que eu vou ser feliz. Daqui a pouco começou a quebrar e tem PVA alto e pronto. Não tem buraco em São Paulo, né? Aí virou um peso. Então, essa alegria não depende de coisas ou de pessoas. A alegria, ela vem do Espírito Santo. Posso dar outra chave para você? Se a alegria vem do Espírito Santo, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Porque lá em 1 Coríntios 3,16 diz que não sabeis se sois casa de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Dentro de você. E se Paulo disse que a alegria é no Espírito Santo, então a alegria vem de dentro para fora. Aonde você chegar, é você que deve manifestar a alegria. Aonde você chegar, ainda que esteja tudo difícil, triste, angústia, solidão, você chegou, a alegria chegou junto, porque o Espírito está dentro de você e ele manifesta a alegria. Amém? Dê um aplauso a Jesus aí. Aleluia. Está acabando. Eu falei 50, né? É 50 menos 45. O versículo 20 ainda, o apóstolo Paulo
expectativa do retorno de Jesus. Ó, pega essa chave aqui, ó. Enquanto você está esperando, nada mais pode te tirar do propósito. Pega isso. Enquanto você estiver esperando, nada mais te tira do propósito. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 tolas. Burras também. Doidas também. Aí vem, as 5 prudentes levou azeite de sobra, porque ela estava esperando. Ela não sabia a hora que o noivo ia chegar. E as 5 tolas levou só o azeite que estava na lâmpada. Foram dormir. Acordou desesperada. As lâmpadas das tolas não tinham mais azeite. Então não tinha como iluminar o seu caminho até o noivo. Mas das prudentes tinha azeite de sobra. As tolas dizem, me dá um pouquinho aí. Ela diz, não, porque senão vai faltar no meu. Vai comprar em algum lugar. Mas não dava tempo mais de comprar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, se prepare agora, porque pode ser que não dê tempo mais. Olha para o seu irmão e diga assim, se você tiver ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Pegou aí ou não? Faça agora enquanto é tempo, porque o amanhã não pertence a você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu posso ter um troço aqui, capotar aqui agora, morrer agora mesmo, um ataque fulminante, morrer agora mesmo. Então o amanhã não me pertence. O que me pertence é o agora. O que é que você está fazendo agora? O que é que você está pensando agora? O que está passando no seu coração agora? Então é a sua plantação de agora que vai refletir em um futuro glorioso amanhã. Amém? E o 5, para encerrar minha participação aqui, o apóstolo Paulo diz que ele se apoia na promessa gloriosa do Eterno, no versículo 21. Vamos ler? Versículo 21. Diz assim. Versículo 21. Que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. A esperança é que sustenta a vida do apóstolo Paulo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé. Oh, glória. Deixa eu ver se eu passei muito na hora. Misericórdia. Achei que eu preguei tudo isso, não preguei? Meu Deus, misericórdia, Jesus. Já é quase meia-noite. Falta só algumas horas de brincadeira. Eu quero orar pela sua vida, amém? E quero dizer para você que a simplicidade do Evangelho, as chaves que foram liberadas para a sua vida hoje aqui, pode mudar a história da sua vida. E daqui a algum tempo, quando eu vier pregar aqui de novo, eu não verei apenas pessoas buscando a presença, mas pessoas, além de buscar a presença, manifestando aquilo que já recebeu. O Senhor está chamando uma geração produtiva. Não uma geração que come e vai para casa rodando espiritualmente, mas uma geração que recebe do Senhor para entregar ali na frente. Uma geração apaixonada pelo perdido, que cumpre o processo, não apenas o processo, mas não viver apenas o processo, mas alguém que cumpre o chamado de um verdadeiro evangelista. Aquele que é uma palavra que está aqui na minha boca. Propósito, lembrei. Alguém que cumpre o propósito de Jesus. Alguém sabe aqui qual que é o propósito de Jesus? Pode chegar a correr, criança dele já é o reino dos céus. Nós temos que ralar muito para chegar lá. Mas Deus já é o reino. Quem sabe aqui qual que é o propósito de Jesus? Rapidamente aqui para eu orar.
de Jesus. Ganhar almas, ganhar o perdido a qualquer custo. Foi por isso que ele veio, viveu, pregou, morreu e ressuscitou, para que nós também fizéssemos a mesma coisa, ganhar o perdido a qualquer custo. Saia daqui hoje com essa sede, essa paixão de olhar para o seu vizinho, olhar para o seu colega de escola e dizer assim: eu me compadeço da sua alma, oro por você, prego para você e quero ganhar você para Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor da glória, por essas vidas aqui agora. Pessoas, meu Deus, que com o coração rasgado, sedento.